No começo, ele achava que ela sempre estaria ali. Achava que ela ia entender mais uma vez, que ia ceder, que ia continuar se doando, mesmo sendo esquecida. Mas um dia ela parou. Parou de tentar. Parou de se explicar. Parou de fingir que não doía. E foi só quando ela se foi que ele entendeu o que tinha perdido. Porque tem mulheres que o mundo só percebe quando já não dá mais tempo de voltar. E agora ele sabe, nunca mais vai encontrar alguém como ela. Ela não queria demais, só queria o básico. Ser vista, ser escutada, ser escolhida de verdade. Mas ele nunca percebeu, ou talvez tenha percebido e achado que ela nunca teria coragem de ir embora. Porque por muito tempo ela esteve ali, firme, presente, tentando fazer dar certo mesmo quando tudo já estava errado. Ela explicava, se doava, fazia o impossível caber dentro de silêncios frios e presenças distraídas. Dizia tudo bem quando não estava. Sorria quando queria chorar. Esperava mensagens que nunca chegavam. E ainda inventava desculpas para ele. Ela não era boba. Era leal. Não era fraca. Era paciente. E foi isso que ele nunca entendeu. O amor dela não era submissão. Era escolha. Mas uma escolha que precisava de reciprocidade para continuar existindo. Só que ela se cansou. E esse cansaço não chegou de uma vez. Veio como uma sequência de pequenos cortes. Uma frase atravessada aqui. Um esquecimento ali. Uma promessa vazia repetida tantas vezes que virou hábito. Ela começou a perceber que ele já não via mais brilho nos olhos dela. Ou pior, via, mas não se importava. E esse descaso silencioso foi deixando marcas. Ela não gritava. Ela não cobrava. Mas por dentro estava partindo. E como todo homem que nunca acreditou que ela teria coragem de ir, ele continuava testando os limites, apostando que, mesmo ferida, ela continuaria ali, como sempre fez. Mas naquele último silêncio dela, já havia uma despedida. Uma despedida sem aviso, sem briga, sem drama, só um esgotamento calmo. Aquele tipo de exaustão que não se resolve com flores nem com promessas. Porque agora ela já sabia que ele não mudaria. Pelo menos não por ela. E isso doía mais do que tudo. Ela ainda o amava, mas algo dentro dela começou a amar ainda mais a própria paz. E foi aí que tudo começou a mudar. Ela parou de responder na hora. Parou de se explicar. Parou de se desculpar por sentir demais. Ela começou a falar menos e a observar mais. Começou a se arrumar para si, a sair sem avisar, a fazer silêncio. Não para castigar, mas para respirar. Ela entendeu que estava insistindo em algo que só existia quando ela empurrava com a força de todas as emoções que ele nunca soube lidar. E pela primeira vez, ela se perguntou: e se eu usasse essa força para mim? Foi quando ela começou a lembrar de quem era antes de tudo isso. Antes de se moldar para ser aceita. Antes de acreditar que precisava merecer o mínimo. Ela não virou outra mulher. Ela só voltou a ser quem sempre foi. Mas agora com mais amor próprio, mais consciência, mais lucidez. E ele? Ele ainda não percebeu. Continuava achando que ela só estava em uma fase, que voltaria a sorrir como antes, que o tempo acalmaria a dor e tudo voltaria ao normal. Mas o que ele não sabia é que essa mulher não estava esperando mais nada. Ela estava despertando. Despertando para tudo que suportou, calada. Para todas as vezes que fingiu que estava tudo bem, só para não perder ele. Para todos os momentos em que sentia que estava amando sozinha. E mesmo assim, continuava ali. Ela percebeu que o amor dela era grande demais para ser desperdiçado em quem não sabia cuidar. E que se ele não soube ver o valor dela quando ela estava inteira por perto, ele teria que aprender a enxergar quando só sobrasse a ausência. Porque a ausência de uma mulher que um dia se entregou por completo é o tipo de vazio que ecoa até nas madrugadas mais barulhentas. É um silêncio que carrega peso. É um fim que não tem volta. E é esse tipo de fim que assusta, porque não tem porta batendo, não tem mensagem longa, não tem ameaça,
Tem uma mulher que apenas cansou e que por isso escolheu a si mesma, sem precisar machucar ninguém, mas sem se machucar mais também. E nesse silêncio, ela começou a renascer. Começou a cuidar do corpo, da mente, da alma. Começou a se reconectar com coisas que a faziam bem. Começou a sair sem pressa, a comer devagar, a dormir tranquila. E foi ali, nesse lugar onde ninguém via, que ela começou a virar a mulher que ele nunca mais conseguiria substituir. Ela não sabia exatamente quando foi que começou a se amar de novo. Não teve data, nem ritual, não foi do dia para a noite, mas ela lembra com clareza do momento em que se olhou no espelho e pela primeira vez em muito tempo se reconheceu. Foi sutil. Ela não viu uma mulher perfeita, mas viu uma mulher mais viva, mais lúcida, mais serena. Alguém que, mesmo com marcas profundas, estava ali, inteira, e dessa vez, por ela. Ela começou a lembrar de detalhes esquecidos, das músicas que gostava, dos lugares que tinha vontade de conhecer, do jeito como sentia prazer em ficar consigo mesma, do riso fácil que ele tinha apagado sem perceber. E isso não a deixou amarga, a deixou desperta, porque ela entendeu que não tinha se perdido por falta de amor dele. Tinha se perdido tentando segurar uma relação que sozinha sempre escorregava pelos dedos. Ela passou a fazer silêncio, não por orgulho, mas por higiene emocional. Parou de justificar cada ausência. Parou de responder para manter a paz. Parou de correr atrás daquilo que ela já tinha aceitado que não viria. E foi aí que o mundo ao redor começou a mudar. Ela ficou mais leve, mais bonita, mais segura, mais seletiva. Não porque estava tentando causar efeito em ninguém, mas porque, finalmente, estava em paz com quem era. E essa paz tem um brilho que não se finge, tem uma força que não se grita, tem uma luz que não precisa de holofote. As pessoas começaram a notar. E ele também. Foi sutil, como sempre é com esse tipo de homem. Primeiro, ele apenas observava de longe. Um stories visto com mais atenção. Um comentário em algo que antes ele ignorava. Um like que vinha acompanhado de silêncio. Como quem diz, eu ainda estou aqui. Mas ela já não reagia, já não vibrava com os sinais. Já não se desconstruía por pequenas migalhas de atenção. Porque agora, ela estava cheia de si, cheia do próprio tempo, da própria presença, da própria luz. E foi aí que ele percebeu o que havia feito. Não porque ela disse, mas porque o silêncio dela dizia tudo. Ele começou a se perguntar, será que ela conheceu alguém? Será que ela esqueceu de mim? Será que ela mudou mesmo? Mas nenhuma dessas perguntas era a real ferida. A verdadeira pergunta que doía era outra. Será que ela finalmente percebeu quem é? Porque ele sabia, sempre soube. Mesmo quando tratava como comum, mesmo quando ignorava os gestos dela, mesmo quando deixava para depois, ele sabia que ela era diferente. Mas agora, ela sabia também. E esse é o tipo de coisa que muda tudo. Porque uma mulher que se reconhece, que se admira, que se respeita, não volta mais para o lugar onde foi desacreditada. Ele tentou se reaproximar, com sutilezas, com elogios, com aquela saudade seletiva que só aparece quando percebe que perdeu o acesso. Mas agora, ela não se impressionava com saudade, porque ela sabia, saudade não é arrependimento. E lembrar de alguém não é o mesmo que estar pronto para cuidar. Ela não queria alguém que sentia a falta dela. Queria alguém que nunca teria deixado chegar a esse ponto. E ele, pela primeira vez, sentiu a falta dela não como ausência, mas como vazio. O tipo de vazio que não se preenche com qualquer outra pessoa. Porque o jeito dela era único. O carinho dela era profundo. A alma dela era insubstituível. E talvez ele tenha tentado encontrar em outros rostos o que só existia nela. Tentado repetir fórmulas antigas com novas pessoas. Tentado disfarçar o arrependimento com orgulho. Mas nenhum abraço era tão casa. Nenhuma risada era tão leve.
Nenhuma presença era tão inteira. E foi nesse ponto que ele entendeu. Não era só saudade. Era a consciência real do que ele perdeu. Mas agora era tarde. Ela não guardava mágoa. Só não tinha mais espaço para alguém que só reconheceu o valor dela quando já era ausência. Ela tinha mudado. E não para se vingar. Ela mudou porque finalmente entendeu que o amor mais seguro do mundo é aquele que se constrói de dentro para fora. Hoje ela caminha com outro ritmo. Ela fala com outra firmeza. Ela se doa com outros critérios. Ela ama sim, mas com consciência. Porque já não está mais tentando ser lembrada. Agora ela sabe quem é. E por isso, nunca mais será substituível. Se você também sente que está nesse caminho de reencontro com quem sempre foi, mesmo depois de ter sido subestimada, então deixa nos comentários a frase que pode ser seu novo começo. Agora eu sei quem sou e não aceito mais ser esquecida por ninguém. Talvez você nem imagine, mas essa frase pode tocar outra mulher que está passando exatamente por isso. E às vezes tudo o que ela precisa é saber que não está sozinha. Aos poucos, ela foi percebendo que a liberdade que tanto temia era exatamente o que ela precisava. Ela tinha medo de estar sozinha, mas agora, ali naquele espaço onde antes havia ansiedade e silêncio forçado, ela encontrou algo novo, leveza. Pela primeira vez, ela acordava sem esperar uma mensagem, sem aquela tensão no peito de quem depende do outro para saber como será o dia. Agora, o humor dela não dependia mais da disponibilidade emocional de ninguém. Ela era livre, mas não apenas livre da presença dele. Era livre de tudo que já não cabia. Livre da culpa que carregava por sentir demais. Livre da sensação de estar sempre mendigando carinho. Livre da constante dúvida se estava sendo boa o suficiente. Agora ela se sentia inteira. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, pela primeira vez, ela não estava mais tentando se resolver pelos olhos de outra pessoa. Ela começou a ocupar o tempo dela com o que antes era deixado de lado. Lugares que ela evitava, agora visitava com prazer. Roupas que não usava mais, agora ganhavam vida no corpo dela. Aquela playlist antiga voltou. Os livros estavam de volta na cabeceira. As caminhadas sem rumo viraram terapia. E o mais surpreendente é que ela não estava fazendo isso para se distrair. Ela estava fazendo para se reconectar. Com ela. Com a essência que ficou em silêncio por tanto tempo. Com a alma que gritava enquanto o coração ainda insistia. Agora ela sorria com verdade. Não era mais aquela tentativa de mostrar que estava bem. Era uma paz nova, que vinha de dentro, que ninguém precisava ver para ela se sentir feliz. Ela parou de esperar ser convidada. Passou a criar os próprios momentos. Parou de se arrumar para agradar. Passou a se arrumar para se agradar. Ela se tornou o tipo de mulher que entra num ambiente e não precisa fazer esforço para ser notada. A energia dela fala antes de qualquer palavra. Não tem a ver com aparência. Tem a ver com a tranquilidade de quem sabe que não precisa provar nada. E foi exatamente isso que começou a atrair outros olhares. Olhares novos, interessados, cuidadosos. Gente que via nela algo raro. Uma mulher que já não precisa ser amada, mas que escolhe amar com dignidade. E isso é magnético, porque ela não estava mais disponível para joguinhos. Ela não se derretia com mensagens vazias. Ela não ficava feliz só porque alguém respondeu. Ela queria presença real. Troca verdadeira, olhos que olham com respeito, não com intenção de controle. Agora ela observava, escutava o próprio corpo, percebia os pequenos sinais. Se algo incomodava no início, ela não ignorava mais. Ela confiava na intuição, porque já sabia, toda vez que ignorou, se perdeu. E agora, ela não estava mais disposta a se perder por ninguém. E foi exatamente aí que ele reapareceu. Na fase em que ela estava mais feliz, mais serena, mais ela. A clássica tentativa de reaproximação, cheia de memórias, cheia de elogios, cheia de "eu percebi tudo agora". Mas ela já não queria que ele percebesse.
Queria que ele tivesse cuidado enquanto ainda dava tempo. E o tempo passou. Ela leu as mensagens com carinho, mas sem aquele coração acelerado, sem aquela esperança cega, sem aquela carência antiga que sempre dava um jeito de ceder. Porque agora ela tinha algo que antes parecia impossível: clareza. Ela não tinha raiva, mas também não tinha mais espaço. E não era porque ela encontrou outra pessoa, era porque ela havia se encontrado. E quando uma mulher se encontra, não aceita mais ser esquecida. Não aceita ser tratada como opção. Não aceita ser desejada só quando se tornou inacessível. Ela entendeu que o amor que realmente vale a pena não é o que vem tarde, é o que vem certo. E por isso, ela não volta. Porque agora ela entendeu que o que sentia por ele era amor, sim, mas era um amor imaturo. Um amor de quem ainda não sabia o próprio valor. Um amor que nascia mais do medo de perder do que da alegria de permanecer. Mas agora, ela sabe. Ela sabe o que oferece. Sabe o quanto tem para entregar. Sabe que o amor dela não é comum. E exatamente por isso, não pode ser tratado com descaso. E é por isso que ele nunca mais vai encontrar alguém como ela. Porque ela não é substituível. Não porque é perfeita, mas porque o que ela ofereceu foi único. Amor de verdade, presença real, cuidado sem segundas intenções, olho no olho, entendimento, paciência, afeto que não esperava nada em troca, além de respeito. E esse tipo de coisa, quando se perde, não volta mais. O mais estranho não foi vê-la indo embora, foi perceber que ela não levou nada, mas deixou tudo. Ela não fez questão de levar roupas, fotos, memórias visíveis, mas levou o olhar que escutava sem julgar, o abraço que não cobrava, a calma que equilibrava os dias dele. E foi só depois que ela se foi que ele entendeu o que realmente tinha perdido. Porque existem pessoas que, mesmo quando estão perto, a gente só sente quando vão embora. E ela foi embora de um jeito que ninguém esperava. Sem gritos, sem cena, sem necessidade de ferir. Ela apenas se calou. E nesse silêncio, gritou tudo. Ele tentou seguir a vida, mas descobriu com o tempo que nenhuma presença ocupa o lugar de uma mulher que entregou amor verdadeiro. Ele saiu, conheceu outras pessoas, teve conversas, trocas, momentos, mas era como se nada encaixasse, como se cada risada fosse mais barulhenta, mas menos sincera, como se todo toque fosse leve no corpo, mas frio na alma, porque no fundo ele sabia, ninguém olhava para ele como ela olhava. Ninguém ficava quando ele se tornava difícil. Ninguém oferecia paz quando ele só sabia entregar confusão. E o pior é que ela nunca pediu muito. Nunca exigiu promessas. Só queria presença, respeito, constância. Mas ele não soube dar, porque achava que ela estaria ali para sempre. Achava que o coração dela era casa pública, mas era templo. E templo, quando profanado, fecha. E quando fecha, não reabre por arrependimento, só por merecimento. E agora ele entende. Não é que ela tenha sumido. Ela apenas voltou para dentro de si. E a porta que um dia ficou escancarada, agora está entreaberta. Só entra quem sabe bater. Só fica quem sabe cuidar. Ela vive outra vida agora. Não mais movida por expectativas, mas por escolhas conscientes. Ela não quer mais ser entendida. Ela só quer ser respeitada. E isso muda tudo. Porque antes ela explicava demais. Agora ela observa. Antes ela esperava. Agora ela segue. Antes ela implorava escuta. Agora ela fala pouco. E quem quiser, que saiba escutar. Ela não carrega mais as dores antigas. Não porque esqueceu, mas porque não está mais presa à necessidade de revanche. Ela perdoou, mas não esqueceu o que sentiu enquanto implorava presença para alguém que só oferecia ausência. Ela se lembrou de cada vez que chorou sozinha e depois disse, tá tudo bem. De cada silêncio dele que machucou mais do que 1000 palavras. E é por isso que agora ela não volta. Não porque é fria, mas porque dessa vez ela escolheu não voltar para se salvar. E ele sente.
Sente em cada lugar que lembra dela. Sente no cheiro que ficou em uma camisa, no copo de café que ela usava, no quarto que parece maior agora, no celular que vibra menos, na alma que nunca mais se ajeitou, porque ela não era só uma namorada, não era só uma mulher, ela era lar, era ponte, era equilíbrio. E agora que ela se foi, ele se vê em um deserto, cheio de rostos, mas sem nenhum olhar que o encontre como o dela fazia. Ele tenta, às vezes manda mensagem, às vezes diz que entendeu tudo agora, mas ela sabe, quem entende só depois que perde, não merece reaprender às custas do que ela já curou. Ela não quer ser lição, quer ser escolha, escolha consciente, presente, viva, e se for para amar de novo, que seja com alguém que não a faça duvidar de si, alguém que não a faça implorar atenção, alguém que saiba enxergar tudo que ela oferece, enquanto ela ainda está ali. Porque agora, ela se tornou o tipo de mulher que só permanece onde é tratada como insubstituível. Não por ego, mas porque já entendeu que seu amor é raro. E tudo que é raro não pode ser deixado para depois. Ela não queria ser lembrada como a que amou mais, nem como a que aguentou tudo em silêncio, muito menos como a que sempre estava ali, mesmo quando não era valorizada. O que ela queria, no fundo, desde o início, era só ser escolhida com o mesmo cuidado que oferecia ao amar. Mas quando isso não aconteceu, ela aprendeu que o amor próprio precisava começar exatamente onde a negligência do outro a deixava todos os dias, vazia. E foi desse vazio que nasceu a força. Não foi rápido. Teve dias em que quis voltar. Teve noites em que se questionou. Teve momentos em que chorou baixinho, com o travesseiro como única testemunha. Mas ela ficou. Ficou com ela. E isso foi o que mudou tudo. Porque no minuto em que ela decidiu parar de correr atrás de quem não sabia ficar, ela começou a correr em direção a si mesma. E ali, nessa estrada nova, onde não havia promessas, mas havia verdade, ela se descobriu. Descobriu que não precisava ser explicada, só precisava ser sentida. Descobriu que não era difícil de lidar, só era intensa demais para quem nunca aprendeu a lidar com profundidade. Ela deixou de implorar por presença e começou a ser presença para si mesma. Deixou de repetir, eu entendo, e passou a dizer, eu não aceito mais. E isso não a tornou dura, a tornou justa, com ela, com o que sente, com o que merece. E é aí que mora a virada. Ela não quis provar nada. Ela não quis mostrar ao mundo o que ele perdeu. Ela não quis postar indiretas. Ela não quis mostrar que estava bem para disfarçar a dor. Ela simplesmente se transformou, na sua, do seu jeito, no tempo do próprio coração. E essa transformação foi bonita, porque não teve pressa, teve profundidade, não teve barulho, teve verdade. Hoje ela já não vive para ser notada, vive para estar inteira, já não depende de mensagens para sorrir. Sabe que a própria presença é suficiente, e se alguém quiser somar, que chegue com maturidade, com leveza, com intenção, porque a mulher que ela se tornou não se encaixa mais em espaços estreitos. Ela quer parceria, não jogos, quer aconchego, não dúvidas, quer troca real, não presença só quando é conveniente. Ela não desconfia mais do próprio valor. E é por isso que quem a perdeu só percebe quando já é tarde demais, porque ela não volta, não por orgulho, mas por lealdade à mulher que ela precisou se tornar depois que foi deixada de lado. E quem quiser alcançar essa mulher, vai ter que estar pronto. Pronto para ouvir em silêncio, pronto para não fugir da intensidade, pronto para tratar com respeito o que antes foi ignorado. Porque agora ela sabe, ela é rara. E tudo que é raro, quando perdido, não se encontra de novo em qualquer lugar. Nunca mais ele vai encontrar alguém como ela. E agora, ele sabe disso. Sabe pela ausência, pelo arrependimento, pela paz que ela carrega, que não grita, mas pesa. Sabe porque agora, mesmo distante, ela é a única que continua presente.
Se essa história falou com alguma parte tua, se tu também foi subestimada, foi deixada por último, foi tratada como comum, mas hoje está despertando para o teu valor único, então fica com a gente, porque aqui você não vai encontrar promessas vazias, vai encontrar reconhecimento, vai encontrar palavras que te lembram de tudo que tentaram fazer você esquecer. Deixa nos comentários. Eu sou o tipo de mulher que nunca mais será esquecida por ninguém. Essa frase não é sobre vingança. É sobre lembrar que quem conhece a própria luz nunca mais aceita viver no escuro. E se esse vídeo te tocou, se te fez lembrar da mulher forte que existe aí dentro, então se inscreve. A gente está aqui por ti. Com calma, com verdade, com respeito. E se puder, deixa teu like. Não por obrigação, mas porque isso nos mostra que tem gente acordando. Gente como você. Gente que um dia foi esquecida, mas que hoje jamais será substituída.